A saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro volta a preocupar. Hoje, o ex-presidente foi autorizado a passar por uma nova cirurgia, agora para retirada de hérnias. Eu sou o Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história. Eu vou te mostrar ela de forma cronológica. Primeiro, o presidente cancelou a entrevista que daria hoje. Paulo Capelli. Bolsonaro cancela a entrevista ao Metrópolis e alega questão de saúde. O ex-presidente Jair Bolsonaro concederia entrevista ao Metrópolis nesta terça-feira, 23/12, com autorização de Moraes. Aqui o RT do Brasil. Entrevista cancelada. É a nota do presidente Bolsonaro. Informo que não concederei entrevista nessa data, por questões de saúde. Jair Bolsonaro. Como uma pessoa com uma hérnia grave e soluçando de 30 a 40 vezes por minuto pode dar uma entrevista de 1 hora. Não é hora disso, é hora de cuidar da saúde. Cirurgia. Aqui a nota assinada por Jair Messias Bolsonaro. Aqui os esquerdistas da revista Fórum. Defesa de Bolsonaro manobra para tirá-lo da cela na véspera e fazer cirurgia no Natal. Advogados de Jair Bolsonaro tentam a última manobra para tentar tirar o ex-presidente da prisão, na Superintendência da Polícia Federal. Aqui o Flávio Bolsonaro falando. Dá uma olhadinha. Eu acabei de ver a notícia que, por motivo de saúde, o meu pai não vai dar uma entrevista ao veículo Metrópolis, que estava autorizada para acontecer hoje, agora pela manhã. Bom, como todo mundo sabe, ele está na iminência de se internar para fazer uma cirurgia, e tem dia que ele acorda bem, tem dia que ele acorda pior, então hoje pode ter sido um dia que ele acordou mais indisposto, e eu sei que muita gente está com saudade dele, de ver o meu pai de novo, de ouvir a sua voz, nem que seja aqui pelas telas, né? Por onde eu vou, muita gente pergunta como é que está seu pai, e essa seria uma oportunidade de todos verem como é que ele está. Bom, mas a saúde dele em primeiro lugar, né? Então eu peço que continuem orando pela saúde dele, pela nossa família e pelo nosso Brasil. Um abraço para todo mundo, fique com Deus. E aqui o pessoal do Metrópolis, mais especificamente o Sam Puncher, falando do cancelamento da entrevista com Jair Bolsonaro. Dá uma olhadinha. Boa tarde, Neila. Boa tarde para quem está acompanhando a gente no YouTube. Eu acho melhor do que só falar, eu tenho as imagens que eu próprio registrei ali na superintendência da PF, e assim, são imagens que, por exemplo, você nunca viu, porque nunca uma equipe de jornalismo entrou ali na superintendência da PF. Todas as imagens são externas. Então, de fato, vocês vão ver nas imagens que eu registrei, que a gente entrou ali, a gente deu os nossos dados, estava tudo certo. Então, essa imagem que a gente está vendo agora. Então, a gente chegou ali dentro do estacionamento da Polícia Federal, aí a gente entrou lá, deu os nossos nomes, tudo tranquilo. Então, eu vou narrando aqui o que vocês estão vendo. A gente chegou lá, foi recebido pela segurança, ali pelos servidores, demos nossos dados, a gente foi previamente cadastrado após a autorização do ministro Alexandre de Moraes para que Bolsonaro desse entrevista. Comigo estava o Thiago Apóstolo, nosso coordenador aqui do estúdio de audiovisual, né, ia cuidar da parte técnica, e o Vinícius Schmidt, nosso fotógrafo, além do Paulo Capelli, quem ia conduzir a entrevista. Eu estava ali mais para ajudar na produção e no corte, enfim. Aí a gente já tinha recebido a notícia de que foi cancelada. Então, vou explicar para vocês o que aconteceu. Essa entrevista foi pedida pelo Paulo Capelli, o ex-presidente autorizou, que ele concordou, ele quis dar essa entrevista ao nosso colunista, ao Paulo Capelli, e até ontem à noite, em contato com advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa entrevista estava de pé, estava tudo tranquilo, a gente se mobilizou para isso. Chegando lá, antes da gente chegar, a gente chegou por volta das 10 da manhã ali, a entrevista seria das 11 ao meio-dia. Por volta das 9 da manhã, quem visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro foi Michele Bolsonaro, a primeira-dama, e o irmão dela. E o que acontece? Durante essa visita, a impressão que a gente teve é que o ex-presidente foi dissuadido a dar essa entrevista pra gente. Então, o Paulo Capelli, nosso colunista,
recebeu uma ligação, ali naquela salinha que vocês viram no vídeo, recebeu uma ligação do irmão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E o irmão dela, chama Roberto, falou que o ex-presidente não estava se sentindo bem e por isso ele não concederia a entrevista. Um minuto após essa ligação, assim, foi um jogo muito ensaiado, até apareceu ali, um policial federal trouxe o bilhete que a gente mostrou no site, nas nossas redes sociais, escrito de próprio punho pelo Jair Bolsonaro, dizendo que ele não daria entrevista por indisposição. Então, esses são alguns fatos. A gente, de fato, entrou ali. Aí o bilhete a gente está vendo do meu lado aqui agora. Então, a gente foi recebido na Polícia Federal como se a entrevista fosse ocorrer. Quando a gente chegou, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro... Ainda estava lá. Ainda estava lá, tinha acabado de sair, foi ali muito em cima. E aí a gente foi avisado dentro da Superintendência da Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha desistido e alegou ali problemas de saúde. A gente sabe que de fato ele está com a saúde debilitada, só que não é um quadro que mudou muito ali desde quando ele decidiu dar a entrevista. O filho dele, o Flávio Bolsonaro, até cogitou ali a possibilidade de ter piorado, de ter acordado indisposto, algo nesse sentido. Porém, assim, até ali, quando a gente entrou na Polícia Federal, a gente achava que a entrevista ia ocorrer e só ali fomos avisados que o presidente tinha desistido. Então essa foi a dinâmica ali dessas últimas horas em que a gente achou que o presidente ia de fato quebrar o silêncio, né, ia falar, ele foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas chegando lá não foi bem assim o que aconteceu. A gente foi pego de surpresa tanto quanto vocês ali. A verdade é que a saúde do ex-presidente preocupa muito. Mas eu tenho uma outra teoria para essa desistência da entrevista que ele concederia ao Metrópolis, mas eu te falo mais por final. Vinícius Carrion, o mercado está achando, erroneamente, que Jair está hesitando em formalizar a candidatura do Flávio. É uma torcida previsível da Faria Lima, mas como Bolsonaro conseguiria dar uma entrevista soluçando de 30 a 40 vezes por minuto? E aqui os boquinhas de aluguel da Globo News falando do pedido da defesa de Bolsonaro para nova cirurgia. Dá uma olhadinha. Informação nova para vocês sobre o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que ele se interne e em seguida faça a cirurgia. Esse pedido acabou de ser formalizado. O Márcio Falcão traz a informação do seguinte, que os advogados pediram para o ministro Alexandre de Moraes para Bolsonaro sair da cadeia, sair da sala onde ele está preso amanhã, véspera de Natal, ir para o hospital para internação e fazer a cirurgia no dia seguinte, no dia de Natal, dia 25. A defesa fala o seguinte, que a fim de que essa cirurgia indicada pela equipe médica e confirmada pela perícia médica da Polícia Federal, requer-se que o peticionário, ou seja, Bolsonaro, seja conduzido à internação no DF-Star, o hospital aqui de Brasília, na quarta-feira, dia 24 de dezembro, a fim de que possa ser submetido aos exames necessários e preparatórios do procedimento cirúrgico. E aí, autorizada essa transferência que está sendo pedida aqui, a cirurgia indicada pela equipe médica seria realizada no dia seguinte, portanto, no dia de Natal, 25 de dezembro. Além desses pedidos, com essas datas, a defesa também pede que Michele Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, e também os filhos Carlos e Flávio possam ser acompanhantes nesse caso. O pedido da defesa é que Bolsonaro se interne amanhã para se preparar para a cirurgia, saia da cela da Polícia Federal, daquela sala onde ele está preso, vá para o hospital amanhã, véspera de Natal, e a cirurgia seja feita no dia 25, dia de Natal. Agora o que falta é a análise do ministro Alexandre de Moraes, que é quem vai decidir se esse cronograma e esse pedido vão ser autorizados, mas tudo indica que sim, porque tem perícia já confirmando, as informações técnicas para embasar já estão lá na mão dele, e agora a gente vai aguardar qual vai ser a decisão. O ministro Alexandre de Moraes encaminhou para a PGR, para o Paulo Gonet apreciar se tem algum problema na liberação de Jair Bolsonaro para esse procedimento cirúrgico. Após o posicionamento da PGR, isso volta para o Alexandre de Moraes. Tudo muito burocrático, né? CNN Brasil. Michele visita Bolsonaro enquanto ex-presidente aguarda a cirurgia. E aqui, finalmente, a resposta do Gonet. CNN Brasil. PGR diz não se opor à cirurgia de Bolsonaro no Natal. E aqui, finalmente, a liberação. Infomoney. Política. Moraes autoriza internação e cirurgia de Bolsonaro no Natal. Olha, eu tenho, sabe aquela minha teoria?
tenho quase certeza que Bolsonaro, além do problema de saúde, não deu essa entrevista ao Metrópolis para deixar o Alexandre de Moraes, o Toffoli, a Viviane Barsi, a mulher do Alexandre de Moraes, em evidência na mídia, por conta do escândalo do Banco Master. Pode ser? Pode. Mas a saúde do ex-presidente é o mais importante nesse momento e as nossas orações para a pronta recuperação de Jair Messias Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final.